Alô você, meu aluno do sexto ano aqui da TV Araxá Educa. Seja bem-vindo a mais uma aula. Sou o professor GG e estou aqui para aprender português com você. Vamos lá? Na aula de hoje, turma, nós vamos trabalhar mais uma parte da nossa revisão. Vamos continuar falando da flexão de número, a flexão de singular e plural. Só que agora dos substantivos compostos, tá bom? Turma, voltando um pouquinho àquilo que nós já conversamos. Substantivos são palavras que dão nome para os seres. Substantivos variam, flexionam. E nós vimos que eles flexionam em gênero, feminino e masculino, e em número, singular e plural. Nossa última aula foi a aula em que nós trabalhamos as regras da flexão dos substantivos simples. Nós vimos como é possível flexionar, mudar o substantivo para indicar que ele tem plural, no caso de substantivos formados por um radical, uma raiz. Tá bom? Na aula de hoje nós vamos prosseguir falando do número dos substantivos. Para isso, quero convidar você a ler essa tirinha. Uma tirinha do Luiz Fernando Veríssimo, uma tirinha que é antiga, que talvez já tenha aparecido num livro didático, numa prova, que você já tenha lido no material na sua escola ou em qualquer outro lugar por aí. É uma tirinha, ó, que circula nos meios sociais. A tirinha do Luiz Fernando Veríssimo, das cobras, que são dois personagens engraçados, irônicos, questionadores, críticos deste autor, traz para nós hoje a seguinte história. As duas cobrinhas andando, conversando, e aí uma pergunta para a outra. Como que é o plural de pôr do sol? Minuto de silêncio, reflete, pensa. Aí a outra responde: crepúsculos. A gente percebe pela carinha aqui da cobrinha que perguntou que ela não ficou feliz com a resposta. Nessa aula, você vai descobrir o plural de pôr do sol. Você sabe como que faz o plural de pôr do sol? Pores do sol, pores dos sóis, pores do sóis. Como que se faz o plural de pôr do sol? Boa pergunta, vamos comigo descobrir isso? Olha lá, gente, observem aqui que eu tenho 4 palavras. Aguardente, girassol, couve-flor, amor perfeito. As 4 palavras são substantivos compostos. Por que são substantivos compostos? Porque são substantivos formados a partir de 2 radicais. Germano, mas as 2 primeiras não têm 2 palavras. Opa! Não quer dizer que para ter substantivo composto eu precise ter o hífen, esse tracinho, ou que eu precise separar as 2. Às vezes, eu posso ter 2 palavras, mas elas estão encadeadas, justapostas, colocadas uma do ladinho da outra, tá bom? Aguardente vem de quais radicais? Água, ardente. Girassol, gira e sol. Portanto, as 2 primeiras palavras são palavras compostas, sim. Substantivos compostos, sim. No entanto, elas não são separadas, nenhuma das outras e nem por meio do hífen. No caso da flexão de número, as palavras compostas que não têm separação vão fazer a flexão tal qual os substantivos simples. Aguardente é um substantivo composto terminado por vogal. Para fazer o plural, basta acrescentar um S. Aguardentes. Girassol é um substantivo composto terminado em OL. Para fazer o plural, basta acrescentar is. Troca o L pelo is. Girassóis. Já as outras 2 são 2 palavras que não fazem plural da mesma forma. Eu não posso dizer couve-flores e nem posso dizer amor perfeitos, que seria a regra do substantivo simples. Eu tenho regras especiais para substantivos compostos que são separados, em que as palavras que formam esses substantivos não são encadeadas, não são justapostas.
Tá bom? Então vamos lá. Vamos descobrir. Pôr do sol, couve-flor, amor perfeito. Qual é a regra? Como fazer esse plural? A flexão de gênero, no caso dos substantivos compostos, vai seguir regras especiais. Regras que são próprias para estes substantivos. Enquanto as palavras substantivos compostos, que são formados de forma justaposta, juntas, sem separação, seguem a regra dos substantivos simples. Substantivos compostos, formados por uma palavra que é substantivo, ou seja, uma palavra que dá nome, e uma palavra que é adjetivo, palavra que caracteriza esse nome, tem a seguinte regra: as duas palavras vão para o plural. É o caso de amor perfeito. Amor é um substantivo, dá nome. Perfeito dá característica para o amor. Amor perfeito é o nome de uma flor. É um substantivo composto que nomeia uma flor. Nesse caso, o plural de amor perfeito é amores perfeitos. As duas vão para o plural. Substantivos compostos formados por um adjetivo, palavra que caracteriza, e um substantivo, palavra que dá nome. Mais uma vez, as duas vão para o plural. É o caso de gentil homem. Gentil caracteriza a palavra homem, que é substantivo. Se torna gentis homens. Ok? Substantivos formados por um numeral, palavra que indica quantidade, posição, fração, multiplicação, mais um substantivo. Nesse caso, a regra é a seguinte: duas para o plural. Quinta-feira. Quinta é um numeral que indica ordem, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Feira é um substantivo. Quando eu junto as duas, eu formo o nome do dia da semana, quinta-feira. E o plural de quinta-feira é quintas-feiras. Segundas-feiras, terças-feiras, quartas-feiras, quintas-feiras. Opa, não tem sextas-feiras, não tem sétimas-feiras, né? Então, quinta-feira, quintas-feiras. Os substantivos formados por um verbo, palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza, e um substantivo. Nesse caso, apenas a segunda palavra vai para o plural, tá bom? Então, olha lá. Guarda-roupa. Guarda do verbo guardar, roupa, substantivo. Eu tenho um guarda-roupa e eu tenho dois guarda-roupas. Viu como agora dificultou um pouquinho? Se a primeira palavra for um verbo, só a segunda, que é um substantivo, que vai para o plural. Um guarda-roupa, dois guarda-roupas. Ok? No caso de substantivo formado por uma palavra invariável e o substantivo formado por uma palavra variável. Olha lá, turma, o que é uma palavra invariável? Por exemplo, um advérbio. Lentamente, sorridentemente, é uma palavra invariável. Uma conjunção, que, quando, é uma palavra invariável. Uma preposição, em, de, num, palavra invariável. Uma interjeição. Oh, meu Deus! Palavra invariável, tá? E se eu tiver uma palavra invariável e uma outra variável, que é substantivo, adjetivo, numeral, a regra é que só a segunda, a variável, vai para o plural. Alto-falante. Alto, aqui, é, nesse caso, um advérbio, tá? E falante é, nesse caso, um adjetivo, tem valor adjetivo. Então, é uma palavra invariável com uma palavra variável. Alto-falantes. O alto-falante,
os altofalantes. Substantivos formados por palavras repetidas, por palavras que se repetem. Nesse caso, só a segunda palavra vai para o plural. Então, olha lá. Vai, vai. Vai, vais. Vai, vai é o nome daquela escola de samba lá de São Paulo? Vai, vai. É uma vai, vai, duas vai, vais. Substantivos formados por palavras imitativas. Você lembra um nome que a gente dá para as palavras imitativas? Pensa um pouquinho. Quando eu tenho uma palavra que imita o som de um animal, o som de um barulho, que imita uma coisa executando uma ação, essa palavra muitas vezes será chamada de onomatopeia. Quando eu tenho onomatopeias ou palavras que imitam sons, expressões, palavras imitativas, eu tenho substantivos formados por palavras imitativas, compostos formados por palavras imitativas. Nesse caso, só a segunda vai para o plural. Reco, reco. Se torna os reco, recos. Tic-tac. Se torna os tic-taques. Ok? Substantivo formado por substantivo, preposição, mais substantivo. Então agora, olha, um substantivo composto formado por 3 palavras. É um substantivo, depois dela vem uma preposição e depois da preposição um outro substantivo. 2 palavras que dão nome e uma palavra que no meio liga as 2 que dão nome, ok? Nesse caso, o primeiro substantivo vai para o plural. Água de colônia. Se torna águas de colônia. Tá bom? Parece que nós vimos um caso desse lá atrás. Olha lá. Chegamos na conversa das cobras. Como se faz o plural de pôr do sol? Pôr, opor, dá nome para uma ação, que não é o verbo, é o nome que se dá a uma ação. O do, que é uma preposição, e o sol, que é um outro substantivo. Nesse caso, eu tenho substantivo, preposição, substantivo. Estou falando dessa regra aqui. A primeira vai para o plural. Qual era, portanto, a resposta esperada pela cobrinha que perguntava? Pores do sol. O plural de pôr do sol é pores do sol. Turma, quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Percebem que aqui pôr do sol está grafado, está escrito com hífen? Essa tirinha é uma tirinha antiga. Sendo uma tirinha antiga, ela está anterior à última mudança das regras da língua. Em 2006, passou a vigorar, passou a valer a reforma ortográfica. O que foi a reforma ortográfica? Reforma ortográfica foi um acordo que realizaram os países que são lusófonos, que são falantes da língua portuguesa. Os maiores países, aqueles que têm a língua portuguesa como oficial. Nós, que somos os maiores, porque nós somos o maior número de falantes de português no mundo, né? Junto com Portugal, que é o dono da língua, que trouxe a língua para nós, mas junto com nós dois, né, Brasil e Portugal, entraram nesse acordo Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, a província de Macau, da China, todas essas regiões, esses países, né? Macau não é um país, mas todos esses lugares são lugares em que a língua portuguesa é a língua oficial. Países que têm a língua portuguesa como língua oficial são chamados de países lusófonos.
O que acontece é que, como a língua acabou sofrendo influências das populações locais, acabou recebendo influências externas, muitas vezes houve mudanças na língua em cada um desses lugares. É lógico que não tem jeito de chegar aqui e falar, a partir de tal dia, todo brasileiro fala o português de Portugal. Nós não vamos falar o português de Portugal. Não é a nossa língua, não é o nosso sotaque. No entanto, para facilitar, e esse foi o argumento dos linguistas, para facilitar a troca de material escrito, firmou-se em 2006 um acordo que trazia, e que passou a valer definitivamente em 2016, que trazia a regra de que todos estes países iriam escrever as palavras do mesmo jeito. Então, mexeu em formas que nós usávamos para escrever aqui, mexeu em formas que os portugueses usavam em Portugal e em todos os países. Hoje, um livro que é publicado no Brasil é escrito da mesma forma, com a mesma ortografia que se escreve em Portugal, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, etc, etc. Isso não quer dizer que nós falemos iguais, que as nossas palavras sejam as mesmas, mas o jeito de escrever é o mesmo, tá? E aí esse acordo tirou o hífen nesse caso, no caso de substantivos compostos ligados por uma preposição, que é o caso de pôr do sol, tá bom? Então aqui eu já faço o plural sem o hífen, ok? Substantivos formados por substantivo, preposição oculta mais substantivo. Percebam que aqui, gente, ó, substantivo, preposição escrita mais substantivo. A preposição está aqui. Aqui eu já estou falando de substantivos que tem uma preposição que não está escrita, que está subentendida, que está oculta. A regra é a mesma, só a primeira palavra vai para o plural. Cavalo, vapor, cavalo a vapor, que funciona a vapor. A preposição oculta aqui é a preposição a, tá bom? A primeira vai para o plural, cavalos, vapor. Substantivos formados por dois substantivos. Substantivos compostos formados por dois substantivos. Nesse caso, eu tenho duas regras. A primeira regra de substantivos formados por dois substantivos diz o seguinte: se o mesmo ser puder ser ao mesmo tempo as duas coisas nomeadas, as duas vão para o plural. Então olha aqui, editor-chefe. Uma mesma pessoa pode ser editor-chefe, uma mesma pessoa pode ser ao mesmo tempo editor e chefe. Então, as duas vão para o plural. Editores, chefes. Olha outro caso. Tenente-coronel. Um mesmo militar pode ter a patente de tenente-coronel, a patente de tenente e a patente de coronel. Portanto, mais uma vez, as duas vão para o plural. Tenentes, coronéis. Agora, se o substantivo composto formado por dois substantivos não puderem exercer as duas coisas ao mesmo tempo, aí nós estamos diante de um caso em que só o primeiro vai para o plural. Palavra-chave. Uma palavra não pode literalmente ser palavra e ser chave ao mesmo tempo. Chave é uma característica dessa palavra. A palavra-chave é uma palavra que traz um segredo, é uma palavra que me ajuda a descobrir alguma coisa. Logo, o plural dessa palavra-chave é palavras-chave. Olha mais um exemplo. Banana-maçã. Uma banana pode ser maçã ao mesmo tempo? Ser banana e ser maçã? Não pode. Por quê? Porque banana-maçã, a palavra maçã indica o tipo da banana, a qualidade da banana, a característica da banana. É um tipo específico de banana. Então, nesse caso, bananas, maçã. Eu não faço o plural dos dois, faço o plural só do primeiro.
Então, o que que nós estudamos hoje? Estudamos que os substantivos podem ser flexionados em número, singular e plural, e que no caso dos substantivos compostos, é preciso observar quais são as palavras que formam esse substantivo, e que existem regras diferentes da do substantivo simples. Tá bom? Turma, bom estudo para vocês. Tchauzinho, estamos junto, misturado e letrado. Fui!